Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Nenhum dos estudantes abaixo do Arena havia refutado as palavras de Qin Shuyu. Em vez disso, eles sentiram que suas palavras faziam sentido. Não importa o que foi dito, Zhou Yu ficou em terceiro lugar no torneio de luta da universidade. Ele também foi muito elogiado por vários professores que ensinavam luta. Eles previram que Zhou Yu seria capaz de criar uma reputação para si mesmo no torneio de luta da cidade que estava por vir, sem mencionar dar uma lição ao fraco e magricelo Xifeng. Era como usar uma faca de açougueiro para matar uma galinha. Mesmo que ele permaneça inflexível agora, acho que Xifeng se ajoelhará e implorará por misericórdia em algum momento. Isso precisa mesmo ser mencionado? Por que você não olha quem é Zhou Yu? Meu palpite é que Xifeng cairá no chão em 10 segundos. Os alunos da turma começaram a rir enquanto discutiam o fim de Xifeng. O que há de errado com vocês? É assim que vocês tratam um colega de classe? Zhao Roxi disse, olhando para seus colegas de classe com uma expressão furiosa. Os estudantes ficaram todos em silêncio. No entanto, seus olhos revelaram uma pitada de desdém quando olharam para Zhao Roxi. Uma das garotas lindamente vestidas da classe curvou os lábios em desdém, dizendo suavemente: "Você só tem uma aparência um pouco boa. Se não fosse pelo irmão Long, quem você acha que ouviria suas palavras?" As outras meninas espontâneas assentiram com a cabeça. Elas não estavam levando a monitora da classe a sério. Embora as alunas falem em tons suaves, todos os presentes conseguiram ouvi-los claramente. Ao lado, Ling Feilong se sentiu revigorado enquanto gostava de ouvir suas palavras. Zhao Roxi virou a cabeça com raiva, não prestando mais atenção naquelas pessoas. Ling Feilong caminhou até ela e disse gentilmente: "Roxi, eu sei que você não tem escolha neste assunto como monitora de classe. No entanto, Xifeng é quem está encontrando problemas aqui, então você não pode simplesmente culpar todo mundo. Além disso, ninguém acredita que Xifeng pode vencer com aquele corpinho dele. Você está literalmente jogando seu dinheiro no oceano. Em um momento, vou conversar com o irmão Hao para não pegar seu dinheiro e deixar Xifeng pagar por tudo." Na verdade, estou ajudando Xifeng porque sou a monitora da classe. No entanto, em relação ao assunto do dinheiro, nunca pensei em pedir de volta a ele. Zhao Roxi olhou para Ling Feilong, dizendo friamente: "Por outro lado, você é quem aceitou a recomendação que é legitimamente de Xifeng. Em vez de ajudar Xifeng agora, você está aqui fazendo comentários cínicos. Você não tem medo de que as pessoas o critiquem pelas costas? Além disso, como isso pode ser considerado a troca de dicas? Um está em terceiro lugar na escola, enquanto o outro é um aluno que nem sabe nenhuma técnica de luta. Você não sente vergonha quando fala disso?" Cada palavra de Zhao Roxi causou uma dor penetrante em Ling Feilong. Além disso, sua pele elegante e refinada exalava uma sensação indescritível de força que atingiu o coração de Ling Feilong. Ling Feilong ficou sem palavras enquanto empalidecia de raiva. Assim como Zhao Roxi havia dito, cada classe tinha um número fixo de vagas para recomendação. Apenas alunos com resultados entre os 20 melhores da classe eram qualificados para essa recomendação. No entanto, Ling Feilong conseguiu obter as qualificações para participar da competição de luta da cidade depois de muita dificuldade. Se outros soubessem que ele era um estudante universitário sem recomendação, seria uma humilhação absoluta. A escola já havia considerado tais problemas de reputação também. Por isso, eles fizeram com que os 5 melhores competidores do torneio de luta recebessem uma recomendação, mesmo que seus estudos não fossem bons. No entanto, Ling Feilong estava apenas em 9º lugar, então, naturalmente, ele não conseguiu obtê-la. Por isso, ele sugeriu tal assunto à escola. Vendo que os resultados de Ling Feilong estavam entre os 30 melhores da classe, não muito longe do 20º lugar, a escola decidiu concordar com seu pedido. No entanto, a condição era que alguém tivesse que desistir voluntariamente de sua recomendação. Quanto a como ele faria alguém desistir de sua vaga, tudo dependia do próprio Ling Feilong. Xifeng era apenas um fraco.
Originalmente, Ling Feilong pretendia utilizar as intenções coletivas da classe, além de sua própria força, para oprimir facilmente Xi Feng. Então, depois de dar alguns benefícios a Xi Feng, esse assunto seria considerado encerrado. No entanto, as ações de Xi Feng foram completamente diferentes do que Ling Feilong imaginou que seriam. Xi Feng não o levou a sério nem um pouco e o ameaçou sem hesitação. Agora, ele foi até ridicularizado por Zhao Ruoxi. O coração de Ling Feilong estava atualmente cheio de uma ira inextinguível. Correto, essa não é uma luta igual. No entanto, Xi Feng pode culpar os outros por serem fracos? Quem foi que concordou com essa competição? Certamente você não pode me culpar por isso. Ling Feilong olhou para Zhao Ruoxi com olhos vermelhos de sangue. Se Zhao Ruoxi não tivesse uma aparência bonita e um corpo atraente, ele já teria enviado um tapa nela. No entanto, ele suportou. Usar a força definitivamente não era uma jogada inteligente. Além disso, a origem familiar de Zhao Ruoxi não era nada simples. Se ele causasse um incidente agora, sua vida inteira estaria acabada. Além disso, quando Ling Feilong pensou em como ele poderia brincar com Zhao Ruoxi no futuro, a raiva em seu coração se acalmou um pouco. Pirralho, depois de me fazer sofrer uma perda dessas, espere para ver. Ling Feilong olhou feio para Xi Feng, xingando silenciosamente. Acima, no ringue de luta, Xi Feng apenas sorriu com desdém quando sentiu a hostilidade vinda de Ling Feilong. No entanto, ele teve que concordar com uma das palavras de Ling Feilong. Essa foi realmente uma luta desigual. Na vida anterior de Xi Feng, embora seu físico não fosse comparável ao daqueles lutadores de primeira classe, ele ainda conseguia derrotá-los até a submissão. A coisa em que ele confiava para vencer eram as batalhas de vida ou morte no domínio de Deus. O que era um herói de 100 batalhas? Depois de viver 100 guerras, seria difícil não se tornar um herói especialista. Era o mesmo com muitos artistas marciais. O treinamento deles geralmente envolvia ir até o limite, usando a sensação de ter suas vidas penduradas por um fio para treinar e melhorar a si mesmos. No entanto, tal método era muito perigoso. A pessoa média definitivamente não faria tal coisa. Era extremamente fácil exagerar e perder suas vidas. Após Xi Feng passar por batalhas de vida ou morte extremamente realistas, o aumento de sua experiência de batalha e técnicas cresceu rapidamente. Suas habilidades em batalha até excederam os padrões da competição nacional de luta em vários níveis. Em 10 anos, qualquer jogador de combate corpo a corpo respeitável no domínio de Deus poderia facilmente derrotar o atual campeão de luta da cidade de Jinhai, sem mencionar Xi Feng, que já foi o capitão de Shadow. Aos olhos de Xi Feng, o torneio de luta da universidade era como crianças brincando de casinha. Além disso, em relação ao físico, seu corpo atual excedia seu corpo 10 anos depois. Lutar não seria um problema, mesmo que ele tivesse que enfrentar até 5 ou 6 Ling Feilongs. Pirralho, você com certeza é despreocupado para ficar olhando ao redor. Veja como eu vou te consertar! Zhou Yu disse, correndo em direção a Xi Feng. Ele imediatamente deu um tapa no rosto de Xi Feng, pretendendo humilhá-lo primeiro. Naturalmente, Xi Feng podia facilmente ver através de tal ação. No entanto, Xi Feng permaneceu imóvel, mesmo que estivesse enfrentando alguém muito mais forte do que ele. Xi Feng enviou um soco casual em direção ao rosto de Zhou Yu, ignorando completamente o tapa de Zhou Yu. Zhou Yu nunca imaginou que o punho de Xi Feng teria tanta precisão, mirando diretamente em seu rosto. Instintivamente, Zhou Yu usou suas mãos para bloquear esse punho. Os lábios de Xi Feng se curvaram para cima quando ele viu as ações de Zhou Yu. Com a velocidade da luz, a mão de Xi Feng cortou em direção ao pescoço de Zhou Yu. Zhou Yu não conseguiu reagir a tempo, pois recebeu um golpe no pescoço. Com a precisão de uma lâmina cirúrgica, a mão de Xi Feng cortou uma artéria importante no pescoço de Zhou Yu. De repente, Zhou Yu sentiu sua visão ficar turva. Havia uma sensação de sufocamento quando Zhou Yu sentiu toda a sua força deixando seu corpo. Xi Feng não deu tempo para Zhou Yu recuperar o fôlego. Imediatamente, ele deu outro soco voando na lateral do abdômen de Zhou Yu. Zhou Yu queria bloquear o ataque, mas seu corpo se recusou a ouvir seus pensamentos.
Ele só podia sentir uma dor aguda nos intestinos quando um jato de líquido amarelado saiu de sua boca. A visão de Zhou Yu tornou-se confusa. Ele não conseguia gritar, mesmo que quisesse. O corpo de Zhou Yu desejou instintivamente cair, mas Xifeng não lhe deu essa chance. Punho após punho pousou no abdômen de Zhou Yu, seguido por mais alguns em suas costelas. Depois de receber uma série de socos consecutivos, os sucos ácidos do estômago de Zhou Yu foram completamente drenados de sua boca. Então, seu corpo caiu no chão como um cachorro morto. De repente, toda a arena ficou em silêncio. Tudo aconteceu muito rápido. Foi tão rápido que ninguém sequer reagiu. Só depois que Zhou Yu estava deitado no chão, o juiz da partida finalmente reagiu. Contudo, ele declarou o fim da luta e Xifeng, o vencedor dela. Ao mesmo tempo, ele correu apressadamente para o lado de Zhou Yu para ver como ele estava. O juiz realmente não conseguia imaginar. Zhou Yu, o terceiro melhor aluno na competição de luta da universidade, não era nem páreo para um jovem de aparência tão fraca. De forma alguma Zhou Yu era muito fraco. Em vez disso, o jovem de aparência fraca era muito forte. Depois de assistir às várias lutas de Zhou Yu, o juiz sabia que ele era muito forte. No mínimo, não seria fácil para o juiz lidar com ele. Depois de olhar para os ferimentos de Zhou Yu, o juiz ficou perplexo. As técnicas de Xifeng eram simplesmente aterrorizantes demais. Cada um de seus movimentos foi perfeitamente calculado, quebrando apenas 2 ou 3 costelas de Zhou Yu, mas não o ferindo gravemente. Zhou Yu iria precisar de um pouco mais de um mês para que seu peito se curasse. Ao ver Zhou Yu imóvel no chão, ficou claro que ele havia perdido a consciência. O professor então relatou que Zhou Yu não teve ferimentos graves e que acordaria em um momento. No entanto, seus ferimentos ainda precisavam de cuidados. Além disso, ele teve que descansar por mais de um mês. Quanto à competição de luta da cidade que aconteceria em 3 semanas, Zhou Yu poderia esquecer de participar. A visão de todos se voltaram para Xifeng. Eles olharam para seu corpo magro e fraco, respirando fundo quando se lembraram da força explosiva e aterrorizante que ele era capaz de exibir. Quando pensaram nas palavras que disseram a Xifeng antes, o suor frio começou a escorrer de suas costas sem parar. Atualmente, a expressão nos olhos dos alunos enquanto olhavam para Xifeng havia mudado completamente. Não havia mais nenhum ridículo ou desprezo contido neles. Em vez disso, havia um medo profundo. O aluno do terceiro lugar na escola foi realmente derrotado em uma única troca. Quem mais poderia se tornar o adversário de Xifeng? Se Xifeng quisesse cuidar deles, as consequências que enfrentariam seriam inimagináveis. Por outro lado, eles realmente ousaram apresentar uma recomendação de Xifeng para Ling Feilong. Pensando até esse ponto, os corações dos guerreiros de sangue quentes de antes começaram a bater loucamente. Sob o testemunho do cérebro central, Xifeng recebeu o cartão de membro do Centro de Treinamento Ursa Maior e 10.000 créditos. Em seguida, ele circulou um olhar para as pessoas abaixo do ringue. Quando alguns dos estudantes masculinos menos corajosos foram recebidos pelos olhos escuros e profundos de Xifeng, suas pernas de repente ficaram fracas enquanto perdiam a consciência, espuma aparecendo em suas bocas. Professor, isso não é bom. O pequeno Liu desmaiou. Antes que essa frase pudesse terminar de ser dita, outro estudante caiu no chão. Enquanto isso, os estudantes do sexo masculino que permaneceram de pé começaram a ficar com medo. Xifeng era muito assustador. Na verdade, ele deixou 2 estudantes do sexo masculino inconscientes apenas olhando-os nos olhos. Porém, eles também tinham inveja dos 2 que perderam a consciência. Se eles tivessem desmaiado, não teriam que suportar tal pressão agora. Atualmente, o ar ao redor deles estava parado, como se estivesse congelado. A respiração estava começando a se tornar uma dificuldade para eles, e até seus membros pareciam pesados, como se estivessem cheios de chumbo. Quanto às alunas da classe, todas ficaram estupefatas. Suas cabeças abaixaram rapidamente quando viram Xifeng olhando. Elas se sentiram desconfortáveis por todo o corpo, como se fossem coelhos assustados sendo encarados por um grande lobo cinza. A boca delicada de Qin Shuyu se alargou.
Ela esfregou os olhos, verificando o que via repetidamente. Só então ela entendeu que Zhou Yu foi deixado inconsciente por Xi Feng. Xi Feng era muito poderoso. Por que ela nunca descobriu isso antes? Se ela pudesse estar com um homem como esse, sua sensação de segurança estaria fora de série. Só de pensar nisso ela já estava feliz. Quanto ao dinheiro, isso não seria um problema. Apenas com base em sua força, Xi Feng definitivamente poderia entrar no torneio de luta da cidade. Entrar no top 10 também não seria um problema. Quando chegasse a hora, definitivamente haveria muitos pedidos para que ele se tornasse um porta-voz de celebridades. Quando Qin Shuyu viu que Xi Feng estava olhando, ela arrumou levemente suas roupas e cabelos, parecendo arrumada e comovente. Ela também revelou um decote profundo, dizendo fracamente: Irmão Feng, já é meio-dia. Conheço um bom restaurante que tem um ótimo ambiente e comida saborosa. Eu vou tratar você, então, vamos lá e tentar. No entanto, Xi Feng não prestou atenção a Qin Shuyu. Em vez disso, ele estava procurando por Zhao Ruoxi. Quando ele encontrou Zhao Ruoxi, ele imediatamente andou até lá, ignorando Qin Shuyu completamente. Ao ver os olhos frios e indiferentes de Xi Feng, Qin Shuyu de repente sentiu que havia perdido algo muito importante. Era como se uma faca apunhalasse seu coração. Ela se arrependeu de ter sido cega e tola quando estava no ensino médio. Monitora de classe, aqui estão seus 10.000 créditos. Vou pagar os 10.000 créditos restantes o mais rápido que puder. Xi Feng entregou o dinheiro, falando com um sorriso calmo. No entanto, Zhao Ruoxi não o recebeu. Ela piscou seus olhos atraentes enquanto olhava para Xi Feng como se estivesse olhando para um animal exótico. Havia choque e alegria contidos neles. Você é realmente Xi Feng? Zhao Ruoxi perguntou em um tom calmo e incerto. Ao longo dos 4 anos de Zhao Ruoxi na universidade, sua impressão de Xi Feng era de um introvertido. Ele era frequentemente intimidado pelos outros. Ele também parecia muito orgulhoso, nunca recebendo ajuda dos outros. Ele era como um pequeno lobo ferido, lambendo suas próprias feridas, sozinho. Ela nunca imaginou que as ações de Xi Feng hoje seriam tão diferentes de antes. Ela agora via Xi Feng sob uma luz completamente nova. Xi Feng havia se transformado de um pequeno lobo em um dragão adormecido. Ele era modesto quando dormia, mas incrível quando agia. Até mesmo Zhao Yu, o terceiro melhor aluno de toda a universidade, não era páreo para ele. Se ele tivesse entrado no torneio de luta da escola, ele já poderia ter se tornado campeão agora. Claro que sou Xi Feng. Monitora de classe, por que você faria uma pergunta dessas? Será que eu sou muito bonito e diferente da minha aparência anterior? Xi Feng brincou. Ele naturalmente entendeu os pensamentos de Zhao Ruoxi. Ele atraiu muita atenção hoje. No entanto, nem mesmo o próprio Xi Feng desejava que tal situação ocorresse. Os desenvolvimentos até este ponto foram todos não intencionais. Não fique convencido. Você mal consegue entrar nos meus olhos. Zhao Ruoxi imediatamente arrancou o dinheiro de Xi Feng, seu rosto justo e delicado revelando um sorriso calmo. Como se tivesse pensado em algo, ela disse calmamente: A festa da Irmandade organizada pela universidade é em 10 dias. Também haverá os altos escalões de corporações bem conhecidas na cidade de Jinhai participando da festa. Você não está tentando encontrar uma carreira lucrativa? Esta é uma boa chance, então você deve considerar participar. No momento em que Zhao Ruoxi terminou de falar, ela pensou na situação financeira de Xi Feng. Ele definitivamente não tinha dinheiro para ir à festa. Por isso, ela disse calmamente: Quanto à taxa necessária para participar da festa da Irmandade, eu posso pagar para você. Xi Feng pensou um pouco nas palavras de Zhao Ruoxi. A festa da Irmandade, organizada anualmente pela Universidade Jinhai, era um grande evento, e essa pessoa poderia até participar dessa festa. Portanto, Xi Feng assentiu com a cabeça em concordância, dizendo: Obrigado, monitora de classe. Eu vou. Quanto à taxa de participação, eu mesmo pago. Zhao Ruoxi ficou um pouco feliz quando ouviu Xi Feng concordando em ir.
No entanto, houve uma sensação indescritível de decepção quando ouviu Xifeng dizendo que pagaria a taxa de participação sozinho. A conversa entre os dois também foi ouvida por todos os outros. No entanto, todos duvidaram de sua audição quando ouviram sua monitora de classes, Ao Roshi, convidar ativamente Xifeng para a festa da Irmandade. Ela estava até disposta a pagar sua taxa de participação. Zhao Roshi era uma mulher realmente linda, só que, ela normalmente não fazia esforços para melhorar sua aparência com maquiagem. Suas roupas também eram muito comuns. No entanto, ainda não conseguiam mascarar seu rosto elegante e refinado e seu corpo requintado. Enquanto ela se vestisse um pouco, até mesmo a beldade mais importante da escola poderia não ser páreo para ela. Portanto, havia alguns homens ricos e influentes que tentaram perseguir Zhao Roshi. No entanto, todos eles foram rejeitados. Ling Feilong foi o único que conseguiu encurtar a distância entre eles depois de muita dificuldade. No entanto, foi apenas ao ponto de fazer Zhao Roshi tratá-lo um pouco melhor. O orgulho de Zhao Roshi era claro de se ver. Agora, no entanto, Zhao Roshi havia convidado ativamente Xifeng. Foi uma cena absolutamente de cair o queixo. Com tamanha beleza convidativa, quem poderia recusar? Entretanto, Xifeng rejeitou com tato as gentis intenções de Zhao Roshi. Ao lado, a chama irada no coração de Ling Feilong queimava loucamente enquanto ele ouvia a conversa dos dois. Xifeng, é preciso conhecer bem o próprio valor. Haverá muitas grandes figuras da cidade de Jinhai participando da festa da Irmandade. Só com base nas roupas que você está vestindo, a segurança pode até mesmo expulsá-lo. Naquela hora, você envergonhará todos da nossa classe. Disse Ling Feilong ironicamente. Você não precisa se preocupar com esse ponto, colega Ling Feilong. Xifeng se virou para olhar para Ling Feilong. Ele apontou para o ringue, um brilho frio passou por seus olhos enquanto ele friamente disse. Pelo contrário, você não disse que queria me ensinar como me tornar uma pessoa adequada antes? Este lugar é arena de luta, então por que não trocamos algumas dicas? Me ensine como me tornar uma pessoa adequada. Xifeng. Você. Não se precipite. Estou apenas seguindo a sugestão de toda a classe. Ling Feilong gaguejou enquanto olhava para Xifeng com olhos hesitantes. De repente, ele sentiu calafrios por todo o corpo, inadvertidamente recuando um passo. Tê-lo trocando dicas com Xifeng era apenas cavar sua própria cova. Para aqueles que nunca participaram de uma competição de luta, eles não seriam capazes de saber o verdadeiro significado e horror da troca entre Xifeng e Zhou Yu. Zhou Yu era muito poderoso, e até mesmo o próprio Ling Feilong sabia que ele definitivamente não era páreo para Zhou Yu. No entanto, Zhou Yu ainda foi despachado por Xifeng em um momento. Esta luta nem poderia ser considerada uma luta adequada. Foi apenas uma jogada unilateral. A sugestão de toda a classe? Xifeng lançou um olhar para seus colegas de classe parados ao lado, dizendo friamente. Quais foram suas sugestões? Naturalmente, nem todos ficariam do lado de Ling Feilong. Até um idiota poderia dizer o quanto Ling Feilong tinha medo de Xifeng. Tudo bem, admito a derrota. Fui eu que fiquei cego. Você me diz o que deve ser feito. Ling Feilong olhou acima do ringue para o inconsciente Zhou Yu, cerrando os dentes enquanto dizia. Se ele entrasse em conflito com Xifeng agora, ele não teria nenhuma chance de resistir. Ele também não acreditava que Xifeng mostraria misericórdia. Se ele tivesse continuado a ofender Xifeng, ele definitivamente estaria deitado em uma cama de hospital por pelo menos um mês. Quando chegasse a hora, ele não seria capaz nem de participar do torneio de luta da cidade, e tal perda não era algo que ele estava disposto a suportar. O voucher de 5.000 créditos para o centro de treinamento Ursa Maior concedido pela escola. Xifeng exigiu. O Ursa Maior tinha o melhor nutricionista da cidade de Jinhai. Com este voucher, Xifeng poderia repor os nutrientes necessários para seu corpo e melhorar rapidamente seu físico. Ling Feilong estava extremamente relutante em dar o voucher Ursa Maior. Este era um item que não podia ser comprado fora, mesmo com 10.000 créditos. Após receber o voucher, Xifeng deixou a arena de luta.
Shi Feng começou a treinar seu corpo imediatamente após retornar ao seu apartamento disponível. Depois de se cansar, ele buscou informações relacionadas ao domínio de Deus e à cidade de Jinhai na internet. Ele estava fazendo amplos preparativos para seu futuro plano de desenvolvimento. Foi especialmente verdade para o Festa da Irmandade dessa vez. Ele tinha que preparar informações suficientes antes da festa começar. Caso contrário, seria muito difícil executar seu plano. Quando chegou o meio-dia, Shi Feng almoçou e deitou na cama. Ele usou seu capacete de jogo virtual, começando seu segundo dia no domínio de Deus. Nuvens escuras pairavam sobre os céus da cidade da Folha Vermelha, cercando a lua cheia que pairava no ar. Nas ruas, lâmpadas mágicas iluminavam intensamente a cidade. Shi Feng tinha acabado de fazer login. Ainda era noite no domínio de Deus. A maioria dos jogadores estava atualmente na área de comércio, deixando o lugar muito lotado. Havia apenas alguns poucos especialistas que caçariam monstros para subir de nível a essa hora do dia. Durante o dia, a rua da área de comércio estava deserta. No entanto, aquela rua havia se transformado em um bazar, movimentado com barulho e agitado. Jogadores podiam ser vistos montando barracas por toda a larga rua de paralelepípedos, e acima de seus lençóis brancos de pano havia alguns itens exigidos por classes auxiliares e também algumas peças de equipamento comum. Compradores e vendedores estavam barganhando uns com os outros, e alguns rostos até ficaram vermelhos por causa de 1 ou 2 cobres. O sistema soou. A armadura de guarnição que você colocou a leilão foi vendida. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 5 moedas de prata e 31 moedas de cobre foi adicionado ao seu inventário. A armadura de guarnição que você colocou a leilão foi vendida. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 5 moedas de prata e 67 moedas de cobre foi adicionado ao seu inventário. A armadura de guarnição que você colocou a leilão foi vendida. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 5 moedas de prata e 98 moedas de cobre foi adicionado ao seu inventário. Antes que Shi Feng desse um passo à frente, uma série de notificações da casa de leilão do sistema entrou em seus ouvidos. Shi Feng casualmente selecionou o sistema de notificação para aparecer, ficando imediatamente chocado. O valor da armadura de guarnição havia excedido totalmente as estimativas de Shi Feng. Originalmente, Shi Feng pretendia vendê-la por, mais ou menos, 5 moedas de prata. Na realidade, no entanto, devido à competição de preços cada vez mais acirrada, a armadura de guarnição atingiu um preço máximo de 6 moedas de prata e 42 moedas de cobre. As 11 armaduras de guarnição foram vendidas por um total de mais de 67 moedas de prata. A quantia imediatamente transformou Shi Feng no dono de uma moeda de ouro. Ele havia se tornado um magnata. Na fase atual do jogo, o poder de compra de uma única moeda de prata era espantoso. Para uma guilda de segunda categoria, seus fundos circulantes somariam apenas 60 ou 70 moedas de prata. Para desenvolver adequadamente seus membros normais durante os períodos iniciais do jogo, as guildas não conseguiam estocar muitas moedas de cobre. Tal ação apenas prejudicaria o desenvolvimento futuro da guilda. Quanto às guildas de primeira categoria, seus fundos circulantes poderiam ser apenas em torno de uma moeda de ouro. No entanto, esses fundos pareceriam insignificantes quando usados em dezenas ou centenas de pessoas. Agora, Shi Feng era um verdadeiro magnata. Após um dia de batalha, a maioria dos jogadores estava retornando para a cidade com seus despojos de guerra. Esses jogadores carregavam muitos materiais consigo e, naturalmente, Shi Feng não deixaria essa chance escapar. Shi Feng casualmente escolheu um local com poucas pessoas, colocando seu pano branco no chão e abrindo sua barraca para comprar materiais. O jogador de nível mais alto agora deveria estar no nível 4, enquanto o jogador médio ainda estava no nível 2 e os jogadores especialistas no nível 3. Portanto, os materiais que eles vendiam variavam muito, havia produtos de alto nível e também produtos comuns. Os preços atuais para materiais de alto nível eram muito caros, então Shi Feng naturalmente não os compraria. Shi Feng dependia somente de si mesmo para fazer a armadura de guarnição, então o dinheiro que ele poderia ganhar era limitado. No entanto, Shi Feng estava apenas vendendo essas peças de equipamento para acumular alguns fundos.
Somente quando ele tivesse os fundos ele poderia ganhar mais dinheiro. Comprando essência mágica, 6 moedas de cobre por pilha, pedras, 10 moedas de cobre por pilha. Também comprando pedras rígidas, 23 moedas de cobre por pilha. Xi Feng gritou. Depois de ouvir as palavras de Xi Feng, os jogadores na rua se aglomeraram ao redor dele, um após o outro. Chefe, eu tenho 10 pilhas de pedras. Quantas pilhas você quer? Eu tenho 6 pilhas de essência mágica, você quer todas elas? Eu tenho uma pilha de pedras rígidas. Depois de farmar na natureza por um dia inteiro, essência mágicas e pedras se tornaram materiais que poluíam as ruas. Normalmente, os jogadores vendiam esses materiais para NPCs ou os guardavam para praticar suas próprias classes auxiliares. No entanto, materiais como pedras rígidas eram muito raros. Eles geralmente eram encontrados em áreas de nível 3, sendo derrubados apenas por kobolds ou monstros rochedo. Havia 20 peças de pedras rígidas em uma pilha, e elas valiam 20 moedas de cobre quando vendidas para NPCs. Pedras rígidas eram usadas na forja, no entanto, era bem luxuoso usá-las nessa fase do jogo. Guildas raramente compravam pedras rígidas, então seus preços não eram muito altos. No entanto, elas teriam um grande propósito quando os jogadores alcançassem o nível 7. Havia muitos monstros especiais nas áreas de monstros do nível 7, e era extremamente desgastante para a durabilidade de uma arma lutar contra esses monstros. Uma arma quebraria quando sua durabilidade chegasse a 0. Uma vez que uma arma fosse quebrada, a chance de consertá-la com sucesso era de apenas 20%. Se falhasse, ela viraria sucata. Enquanto isso, pedras rígidas podiam ser usadas para fazer pedras de afiar. Quando usadas em uma arma, elas podiam aumentar temporariamente seu dano. Mais importante, elas podiam recuperar a durabilidade de uma arma em 5 a 10 pontos. Com a pedra de afiar, os jogadores não precisavam retornar à cidade apenas para consertar suas armas, economizando muito tempo e também aumentando sua eficiência de farmar os monstros. Na vida anterior de Xi Feng, pedras rígidas eram vendidas com extrema popularidade. O preço das pedras de afiar aumentou com uma velocidade ainda maior, permitindo que muitos forjadores tivessem um lucro considerável. Para aumentar rapidamente seus níveis e ganhar uma vantagem, a guilda Shadow também foi massacrada por esses tubarões. Eles só conseguiam cerrar os dentes enquanto compravam as pedras de afiar. Nesta vida, era a vez de Xi Feng lucrar muito. Ele iria estocar essas pedras rígidas com antecedência. Após comprar materiais por mais de uma hora, Xi Feng tinha um total de 80 pilhas de essência mágica e 120 pilhas de pedras. Quanto às pedras rígidas, Xi Feng havia coletado apenas 12 pilhas delas, uma quantidade muito pequena. A bolsa de Xi Feng foi rapidamente preenchida. Ele não teve escolha a não ser ir até o depósito do banco para armazenar todos esses itens. O depósito do banco tinha um espaço fixo de 500 espaços. Expandir o espaço do depósito pela primeira vez daria 500 espaços adicionais ao custo de 20 moedas de cobre. A segunda vez foi 1000 espaços por 50 moedas de cobre. Depois, cada 1000 espaços custaria uma moeda de prata, e cada 1000 espaços adicionais resultaria em uma taxa de administração de 10 moedas de cobre por semana. Atualmente, tal quantia de dinheiro não era nada para Xi Feng. Imediatamente, Xi Feng expandiu 3.000 espaços, e no futuro, ele teria que pagar uma taxa de processamento de 30 moedas de cobre toda semana. Depois de guardar todos os materiais, Xi Feng correu em direção à casa de leilões. A casa de leilões uniu todas as pequenas cidades sob a influência da cidade do Rio Branco. Embora houvesse poucas pessoas que vendessem materiais comuns aqui, certamente ainda haveria algumas pessoas que vendessem pedras rígidas. Só que os preços que eles definiam eram um pouco mais altos. No entanto, os jogadores não teriam escolha a não ser comprar pedras de afiar para suas armas quando atingissem o nível 7. Então, Xi Feng não estava preocupado com a perda de dinheiro. Após chegar à casa de leilões, Xi Feng descobriu uma situação muito peculiar. Havia muitos membros de logística das guildas presentes na casa de leilões. Todos e cada um deles estavam de guarda na casa de leilões, e era uma maravilha o que eles estavam realmente esperando.
Xi Feng escolheu aleatoriamente um lugar para se sentar e chamou o painel operacional da casa de leilões. Justo quando Xi Feng estava procurando por pedras rígidas, ele ouviu alguns membros da logística das guildas reclamando uns com os outros. Quanto tempo mais temos que esperar? Por que aquela armadura de guarnição ainda não apareceu? Deixe-me comprá-la para que eu possa relatar de volta. Você esperou apenas 3 horas. Eu já estou esperando aqui há mais de 10 horas. Você não viu a intensidade da competição pela armadura de guarnição. Ouvi dizer que, por causa desta armadura de guarnição, houve algumas guildas que conseguiram matar muitos elites especiais selvagens, colhendo ganhos surpreendentes. Houve até uma guilda que conseguiu obter algumas peças de equipamento e livros de habilidade, graças à armadura de guarnição. Então, todos estão aqui para lutar por ela. Infelizmente, as poucas peças restantes da armadura de guarnição foram todas compradas. Exatamente. Nossa guilda está se arrependendo profundamente. Se soubéssemos o quanto ficaríamos para trás em relação a essas guildas, teríamos comprado a armadura de guarnição, mesmo que tivéssemos que pagar 7 moedas de prata por uma. Agora, os superiores já deram a ordem. Enquanto a armadura de guarnição aparecer, definitivamente devemos comprá-la. Durante a discussão realizada pelos membros da logística, Xi Feng também ficou surpreso com a velocidade com que a armadura de guarnição atingiu o efeito desejado. Portanto, Xi Feng tirou as 7 armaduras de guarnição restantes que possuíam poder defensivo. Ele as colocou furtivamente em leilão, definindo o preço base para cada peça em 8 moedas de prata, 2 moedas de prata a mais do que sua estimativa original. No entanto, essas guildas devem ser capazes de aceitar tal preço. Quanto à melhor armadura de guarnição pesada, Xi Feng só a venderia depois de um período de tempo. Ele primeiro deixaria essas guildas digerirem lentamente a armadura de guarnição atual. Após colocar o equipamento em leilão, Xi Feng começou a procurar por pedras rígidas. Xi Feng se perguntou se havia muitos jogadores que as leiloaram. Xi Feng chamou o painel de busca, escrevendo imediatamente as palavras pedra rígida. De repente, arquivos de informações apareceram na tela semi-transparente. Em um único olhar, Xi Feng conseguiu ver mais de 100 pilhas de pedras rígidas sendo vendidas. Havia muitos jogadores vendendo-as. Quando Xi Feng viu uma pilha de pedra rígida sendo vendida por uma moeda de ouro, ele sentiu que tal jogador se devia ter enlouquecido pela pobreza. Contudo, Xi Feng filtrou a exibição para mostrar os preços do menor para o maior. Após ajustar a exibição, a pilha mais barata de pedras rígidas ainda custava 26 moedas de cobre. Após deduzir as taxas de processamento da casa de leilão, os jogadores ainda puderam receber 25 moedas de cobre. Como esperado, os preços eram muito mais altos do que o normal. No entanto, Xi Feng ainda tinha que comprá-los. Ele poderia comprá-los contanto que o preço estivesse abaixo de 30 moedas de cobre. De repente, o número de pedras rígidas disponíveis na casa de leilão foi reduzido pela metade. Restavam todas que estavam sendo vendidas por 30 moedas de cobre ou mais, e não havia nenhum perdulário que as comprasse. Depois de olhar para pedras rígidas, Xi Feng casualmente olhou para uma seção de diversos. Os olhos de Xi Feng brilharam abruptamente. Na verdade, havia conjuntos de cartas. Além disso, havia um grande número deles. Houve alguma chance de monstros derrubarem esses conjuntos de cartas, no entanto, a taxa de queda para isso era extremamente baixa. Não havia nenhuma chance de 10.000 para um de um cair. Os monstros abaixo do nível 10 eram capazes de deixar cair 12 conjuntos de cartas, e eles eram divididos em 2 classificações, classificação bronze e classificação ferro misterioso. Guerreiros tinham aço, cruzados e insanidade. Especialistas em armas tinham caos, vingança e furacão. Os curandeiros tinham divino, natureza e nobre. Os magos tinham elemento, louco e demônio. Cada um desses 12 conjuntos de cartas representava os 12 classes diferentes. Cada conjunto tinha 9 cartas, e cada carta tinha um número atrás delas. Contanto que um jogador pudesse montar um conjunto completo, ele poderia trocá-lo por uma peça de equipamento de conjunto para a classe correspondente. Naquela época, a maioria dos jogadores não sabia para que serviam esses conjuntos de cartas. Além disso, não havia introdução para esses conjuntos de cartas. Os jogadores, naquela época, simplesmente mantinham esses conjuntos de cartas em suas bolsas ou os vendiam na casa de leilões.
Somente quando o modo normal da masmorra de nível 10 de 50 homens perto da cidade foi limpo, esses jogadores descobriram que havia realmente um NPC que trocaria por esses conjuntos de cartas. Dependendo da classificação dos conjuntos de cartas, eles poderiam ser trocados por equipamentos de conjunto de bronze ou ferro misterioso. Esses conjuntos de equipamentos eram absolutamente maravilhosos. Um conjunto de equipamentos bronze poderia rivalizar com um conjunto regular inteiro de equipamentos de ferro misterioso, enquanto um conjunto de equipamentos ferro misterioso poderia rivalizar com um conjunto regular inteiro de equipamentos prata secreto. Então, esses conjuntos de cartas que ninguém se importava antes de repente se tornaram extremamente populares da noite para o dia. Cada carta era vendida a um preço astronômico. Mesmo assim, muitas guildas ainda estavam frenéticas por elas, comprando-as constantemente. Enquanto isso, havia centenas de conjuntos de cartas atualmente exibidos na frente de Shifeng, mas não havia ninguém que os quisesse. Cada carta estava sendo vendido por não mais que 5 moedas de cobre, e mesmo assim o máximo era 7 moedas de cobre. Shifeng comprou todos sem hesitação. Shifeng não pensou muito no custo. Além do mais, eles não aumentariam em valor mesmo se ele os tivesse deixado em sua bolsa. Usar o dinheiro para fazer dinheiro crescer, agora esse era o jeito do rei. Depois que Shifeng terminou de coletar pedras rígidas e conjuntos de cartas, ele ficou com não mais que 14 moedas de prata. Em seguida, Shifeng procurou por livros de habilidades através do painel de busca. Para determinar a força de um jogador no domínio de Deus, além de olhar para seu equipamento, o número de habilidades que ele havia aprendido era outro fator. Se um jogador possuísse muitas habilidades, ele poderia ter uma grande variedade de padrões de ataque para usar em batalha. Um espadachim especialista geralmente poderia utilizar mais de 20 habilidades em batalha, enquanto especialistas de primeira classe poderiam usar mais de 40 habilidades em batalha. Quanto aos especialistas de alto nível, eles não precisavam ser mencionados. Shifeng era um especialista de primeira classe, mas possuía menos de 10 habilidades. Sua condição era realmente patética. No entanto, havia muito poucos livros de habilidade sendo vendidos atualmente. Em circunstâncias normais, os jogadores geralmente usariam livros de habilidade em si mesmos ou os trocariam por uma habilidade que pudessem usar. Shifeng leu mais de 10 páginas de uma só vez. Desde que ele visse uma habilidade utilizável por espadachins, ele imediatamente as comprava. Quando Shifeng chegou à página final, sua mente ficou em branco. Você tá brincando comigo? Até lâmina defensiva está sendo vendido. Shifeng ficou louco de alegria. A lâmina defensiva era uma habilidade poderosa de um espadachim. Também era uma habilidade de morte certa ao lidar com magos. No entanto, a habilidade também tinha uma taxa de queda condenável. Mesmo em sua vida anterior, Shifeng só conseguiu colocar as mãos na habilidade depois que ele estava bem acima do nível 40. Shifeng realmente não imaginava que seria capaz de vê-lo agora. Embora o preço de venda fosse um pouco alto, 6 moedas de prata ainda eram aceitáveis para Shifeng. Shifeng imediatamente fez um lance de 7 moedas de prata, não querendo perder muito tempo. Rapidamente, Shifeng comprou a habilidade por 7 moedas de prata. Com o poder de compra atual de 7 moedas de prata, Shifeng poderia comprar de 5 a 6 livros de habilidades básicas. No entanto, Shifeng gastou todos eles em lâmina defensiva sem pestanejar. Além de comprar a habilidade rara, lâmina defensiva, Shifeng também comprou 3 habilidades comum, olhos observadores, caminhar sobre o vento e divisor de terra. Em outra nota, enquanto Shifeng estava feliz com sua compra, a situação na casa de leilão começou a ficar frenética. Os membros da logística das várias guildas estavam todos vermelhos até os ouvidos, sua raiva subindo aos céus. Droga, 9 moedas de prata ainda não são o suficiente para obter esse equipamento. Qual guilda rica é essa que ofereceu 10 moedas de prata? Vocês, animais, por que não dão uma olhada no meu lado? Alguém já deu um lance de 10 moedas de prata e 65 moedas de cobre. Essas pessoas são completamente insanas. Eu só trouxe 10 moedas de prata comigo. O que devo fazer agora que não consigo completar minha tarefa? Abominável! Eles estão escondendo seus nomes e colocando apenas essas poucas peças de equipamento em leilão. Como eu posso ao menos roubar uma? Essas pessoas eram os membros logísticos de guildas não classificadas. Eles estavam à beira da insanidade quando viram os lances das guildas maiores, cada um maior que o outro.
A pessoa mais abominável, no entanto, era o criador do equipamento. Toda vez, essa pessoa leiloava apenas algumas peças de equipamento. Anteriormente, a competição pelo equipamento já era suficientemente intensa. No entanto, a armadura de guarnição que estava sendo leiloada agora tinha atributos ainda melhores, e seus números eram ainda menores. O dinheiro que eles trouxeram para dar o lance era absolutamente insuficiente, então como eles iriam lutar pelo equipamento? Não pode ser, certo? Existem tantos magnatas assim? Alguém realmente deu um lance de 11 moedas de prata. A alegria de Xi Feng chegou às pontas de suas sobrancelhas quando ele olhou como o preço da armadura de guarnição aumentava continuamente. Em instantes, o dinheiro que ele gastou antes tinha sido todo recuperado, a ponto de ser mais do que antes. De repente, Xi Feng pensou na lâmina defensiva. O jogador médio definitivamente não tinha chance de obter uma habilidade tão rara para espadachins, enquanto as guildas não a venderiam, mesmo que a obtivessem. A habilidade deve ter sido vendida por uma certa guilda para coletar fundos para comprar a armadura de guarnição. É que suas ações mais uma vez beneficiaram Xi Feng. Em instantes, todas as 7 armaduras de guarnição tiveram seus preços aumentados para mais de 11 moedas de prata. Tal preço chocou até mesmo o próprio Xi Feng. De onde tantas guildas poderosas surgiram de repente? Com os recursos financeiros de tais guildas, elas não deveriam gastar tanto dinheiro em uma peça de equipamento de bronze. No entanto, o que Xi Feng não sabia era que, depois de ter colocado as armaduras de guarnição em leilão, os membros da logística de várias grandes guildas relataram a situação aos seus líderes. Anteriormente, esses líderes de guilda viram o tanque de outras guildas tancando elites especiais com a armadura de guarnição. Esses tanques foram capazes de permitir que os outros jogadores atacassem as elites especiais com facilidade, obtendo vários livros de habilidade e equipamentos de bronze, equipamentos de ferro misterioso até. Com tal visão, os olhos desses líderes há muito ficaram vermelhos de inveja. Infelizmente, eles não tinham soluções para esse assunto. Eles queriam deixar os jogadores de estilo de vida de suas respectivas guildas forjarem esse equipamento, mas eles não tinham o projeto de forjamento para ele. Eles também queriam entrar em contato com o jogador que havia forjado essas armaduras de guarnição, mas esse jogador havia escondido seu nome, impedindo qualquer meio de contato. A única escolha deles era assistir, impotentes. Agora, no entanto, a armadura de guarnição, dessa vez, possuía até o mesmo poder defensivo. Eles definitivamente deveriam comprá-la. Consequentemente, essas guildas começaram a arrecadar fundos imediatamente. Você me ouviu, você definitivamente precisa comprar. Apenas de um lance de 13 moedas de prata. Quero ver quem mais ousa dar um lance. O quê? Já está em 13 moedas de prata? Lance 13 moedas de prata, 50 moedas de cobre. Não acredito que exista uma guilda mais rica que a nossa. Havia mais de 100 cidades sob a influência da cidade do Rio Branco, e havia centenas de guildas continuamente dando lances pela armadura de guarnição. Depois de meia hora, todas as 7 armaduras de guarnição foram leiloadas, com a mais baixa sendo vendida por 14 moedas de prata e 60 moedas de cobre. Xi Feng ganhou mais de uma moeda de ouro em um instante. Vendo quão fervorosas essas pessoas eram, Xi Feng aproveitou a chance de colocar a armadura pesada de guarnição em leilão, definindo seu preço inicial em 16 moedas de prata. Depois disso, Xi Feng deixou a casa de leilões. Ainda era noite, e faltava cerca de meia hora para o nascer do sol. Não era muito sensato sair e nivelar agora, então Xi Feng foi primeiro à biblioteca da cidade da Folha Vermelha. Ele queria ter uma melhor compreensão do diário, que continha palavras élficas, que ele obteve do modo inferno da Floresta Mortal. Ele pode até obter um novo achado. A jornada até a biblioteca da cidade da Folha Vermelha foi muito perigosa. Se um jogador normal estivesse lá, havia 30% de chance de que essa pessoa morresse uma vez. Quanto aos 70% restantes, ele morreria muitas vezes. Portanto, antes de ir para a biblioteca, Xi Feng armazenou todas as pedras rígidas e a pedra filosofal no banco. A pedra filosofal cairia após a morte. Se Xi Feng tivesse morrido inesperadamente no caminho para a biblioteca, então seria uma grande perda.
Depois disso, Xifeng pegou os 4 livros de habilidades que havia comprado anteriormente e decidiu aprendê-los. Olhos observadores. Capaz de ver claramente alvos desconhecidos e escondidos. Há uma chance de detectar o ponto fraco do alvo. Tempo de espera, 40 segundos. Caminhar sobre o vento. O usuário está envolvido pelo vento, velocidade de movimento aumentada em 30%. Há 50% de chance de evitar danos de ataques à distância. Duração de 10 segundos. Tempo de espera, 2 minutos. Divisor de terra. Requer espada. Causa 30 de dano base ao alvo após o uso, com base no período de carregamento de energia entre 0,2 segundos a 3 segundos, um máximo de 300% de dano de arma pode ser aumentado. Alcance de ataque de 8 metros. Tempo de espera, 1 minuto. Lâmina defensiva. Requer espada. O alcance de ataques normais aumentou em 10 metros após o uso. Capaz de bloquear até um máximo de 6 ataques à distância ou 3 ataques corpo a corpo. Duração de 25 segundos. Tempo de espera, 3 minutos. Com essas novas habilidades, a capacidade de sobrevivência e o potencial de ataque de Xifeng aumentaram muito, portanto, o perigo de ele ir para a biblioteca não era mais grande. A biblioteca da cidade da Folha Vermelha ficou bem distante da área comercial. Ela ficou nas favelas da cidade. As favelas eram o segundo local mais popular depois da área de comércio. Havia todo tipo de gente lá, e era um lugar onde bandidos se misturavam com gente honesta. Era também o local de visita favorito de alguns jogadores, e isso se desviava ao nome alternativo das favelas. Paraíso dos Caídos. No momento em que Xifeng entrou no domínio deste paraíso, dos cantos da rua, ele descobriu olhos cheios de ganância direcionados a ele. Esses eram os ratos escondidos na escuridão, os não aceitos pela luz e os andarilhos dos limites do inferno. Era inevitável que houvesse uma parcela de jogadores no domínio de Deus que fosse diferente das pessoas comuns. Eles não estavam interessados em conquistar masmorras, nem estavam interessados na excitação que vinha de aventurar-se e arriscar a si mesmo. A única coisa em que esses jogadores estavam interessados era em banditismo. Eles matariam outros jogadores e saqueariam seus equipamentos, então, eles os venderiam para outros por um preço alto, ganhando uma quantia abundante de dinheiro. Durante o dia, esses jogadores caçavam e saqueavam os jogadores com bons equipamentos. À noite, eles retornavam às favelas para se desfazer de seus bens roubados e então festejavam com o dinheiro que acabaram de ganhar. Eles se gabavam de sua colheita para exibir sua própria força, usando a chance de elevar sua posição nas favelas. Jogadores comuns nunca colocariam os pés neste lugar. Se eles não possuíssem força suficiente, o único resultado seria um retorno via morte. A razão é que este local não era protegido pelos guardas. Xifeng simplesmente olhou para os jogadores escondidos nas esquinas da rua. Ele descobriu que os indicadores para todos esses jogadores estavam vermelhos. Era claro ver que eles tinham feito muitos atos de matar e saquear. Dentro do domínio de Deus, os jogadores vermelhos não tinham permissão para entrar em áreas protegidas. A taxa de queda de equipamento após a morte para esses jogadores também foi aumentada, e a penalidade por morte pode ser aumentada até um máximo de 300%. Além disso, eles seriam apreendidos e presos pelos guardas se entrassem em áreas protegidas, e a duração em que ficariam presos dependia de seu valor de crime. No entanto, mesmo com todas essas desvantagens, ainda havia muitos jogadores que escolheram seguir esse caminho. Afinal, as recompensas vinham muito rápido dessa forma. Os jogadores vermelhos também tinham um lugar onde podiam ficar na cidade da Folha Vermelha. Por exemplo, as favelas. Além disso, se alguém desejasse receber uma boa missão nas favelas, tinha que ser um jogador amarelo ou mesmo um jogador vermelho. Em relação a esses jogadores que viviam no fio da navalha, Xifeng não deu atenção a eles. Ele imediatamente foi em direção à rua principal das favelas. Em ambos os lados da rua, havia algumas moças sedutoras vestidas com roupas reveladoras. Quando notaram as roupas que Xifeng estava usando, começaram a lançar olhares coquetes em sua direção. Elas queriam passar uma noite agradável com Xifeng, ganhando algumas moedas ao longo do caminho.
Irmãozinho, você está aqui para se divertir? Venha aqui para a irmã mais velha. A irmã mais velha garante que você terá uma noite agradável. Uma moça atraente vestida com roupas de couro vermelho vibrante bloqueou o caminho de Xifeng. Xifeng imediatamente usou olhos observadores. Charlin, classificação Elite. Nível 8. HP 1200 de 1200. Charlin, você está tentando roubar uma mordida de novo. Como você não pode nos convidar para uma ocasião tão feliz? Um grupo de homens robustos e diabólicos se aproximou, cada um deles carregando um sorriso frio em seus rostos. Isso é um assalto. Xifeng olhou ao redor, perguntando calmamente. Ele se descobriu já cercado por NPCs. Havia também alguns jogadores vermelhos na esquina de uma casa destruída, com sorrisos de escárnio em seus rostos. No domínio de Deus, era muito comum que jogadores fossem roubados por NPCs. Além disso, também não foi a primeira vez que Xifeng foi roubado por NPCs. O incidente que deixou a impressão mais profunda nele foi quando ele estava na Cordilheira da Criação. Foi lá que ele foi roubado por um NPC Senhor da Guerra. Naquela época, Xifeng só podia pagar um pedágio desamparadamente. Atualmente, diante dele, havia um NPC Elite de nível 8, além de um grupo de NPCs comuns de nível 7. Era uma cena muito comum nas favelas, mas Xifeng não tinha ninguém para culpar além de si mesmo por vir a este lugar. Pirralho, já que você parece uma pessoa correta, não vamos incomodá-lo muito. Distribua 5 moedas de prata, e deixaremos você passar. Caso contrário, tomaremos providências pessoalmente. Disse um homem com cicatrizes com um sorriso irônico. Então vem aqui e pegue. Xifeng zombou enquanto puxava a lâmina abissal. Se você pagasse o pedágio, então parabéns. Você não só perderia seu dinheiro, mas também perderia sua vida. Você perderia pelo menos um equipamento que estivesse com você. Essa era a razão pela qual jogadores normais tinham 30% de chance de morrer uma vez nas favelas. Se você queria que esses NPCs que vagavam pelos limites da escuridão cumprissem sua promessa, definitivamente havia algo quebrado com seu cérebro. O rosto atraente de Charlin revelou um traço de malevolência. Pirralho, você está cortejando a morte. Um homem com uma lâmina de nível 7 avançou em direção a Xifeng. Xifeng atacou o homem com a lâmina abissal sem hesitação. Corte duplo, corte, relâmpago trovejante, divisor de terra. Golpe de espada após golpe de espada perfurou o pescoço e o coração do homem. Com um corpo totalmente equipado com equipamento de bronze, combinado com o poder de ataque da lâmina abissal, os ataques de Xifeng imediatamente reduziram os 750 de HP do homem a 0. Ainda quer continuar? Xifeng olhou para os NPCs ao redor, zombando. Os NPCs ficaram todos chocados com Xifeng. Todos se separaram e deram passagem a Xifeng, um após o outro. Enquanto isso, os jogadores escondidos no canto também ficaram chocados. Xifeng havia matado um NPC de nível 7 em apenas alguns movimentos. Este jogador era muito forte. Naturalmente, esses jogadores não teriam problemas com um jogador que eles sabiam que era forte. Nas favelas, a força era tudo. Furtivamente, esses jogadores deixaram a cena do incidente. Apenas Charlin ficou para trás com uma expressão interessada. Irmãozinho, você é realmente poderoso. Você fez a irmã mais velha realmente admirá-lo. Eu me pergunto para onde você está indo. A irmã mais velha pode guiá-lo até lá e lhe poupar muitos problemas, enquanto você só tem que pagar um preço muito pequeno. Charlin caminhou em direção a Xifeng, oferecendo com um sorriso calmo. Não há necessidade de se preocupar. Estou familiarizado com o caminho para a biblioteca. Xifeng não queria se envolver com esses NPCs. Ele só queria procurar pistas sobre o Diário dos Elfos. Charlin sorriu com ainda mais alegria quando ouviu Xifeng recusar. Eu, a bibliotecária, Charlin. Você pode me perguntar sobre assuntos relacionados à biblioteca. Não há ninguém mais familiarizado com ela do que eu. Charlin estufou seus orgulhosos picos gêmeos, sorrindo docemente.
A bibliotecária da cidade da Folha Vermelha não é uma irmã sagrada. Xi Feng não acreditou nela. Você está falando sobre isso? Charlin tirou um conjunto de roupas de freira e trocou de roupa em um instante. De repente, seu comportamento desapareceu completamente. Ela era como um anjo que havia descido ao mundo, incomparavelmente divino. Sua presença faz com que outros desejem lamentar-se diante dela. Ao mesmo tempo, as informações mostradas por Charlin mudaram. Irmã Santa Charlin, Divina Oficial. Nível 20. PV 10.000 de 10.000. Xi Feng também ficou chocado. Que tipo de situação era essa? Até os NPCs tinham um trabalho secundário? Fim dos capítulos 48 ao 52. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!